Parece que o Brasil vive num ciclo sem fim de instabilidade política, né? Crise atrás de crise, e a cada nova turbulência, a mesma pergunta volta com tudo. Será que não existe um sistema de governo melhor para o país? E uma das propostas que sempre aparece nessa discussão é o semipresidencialismo. Mas seria ele mesmo a solução que a gente tanto procura? Pois é, essa sensação de que o sistema político simplesmente não encaixa, não funciona como deveria, é quase um sentimento geral. Mas para a gente poder entender as soluções que estão na mesa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar bem de perto para a raiz do problema. Então, nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa analisando a crise do nosso sistema atual. Depois vamos mergulhar na alternativa do semipresidencialismo e ver como ele funciona na prática, lá na França e em Portugal. Aí a gente volta para o Brasil para ver uma proposta concreta e no final encaramos o grande debate: será que esse seria mesmo o caminho para a estabilidade? Certo, vamos lá para o nosso primeiro ponto. A chave para entender as crises brasileiras está no motor do nosso sistema político, uma peça chamada de presidencialismo de coalizão. Pensa só no tamanho do desafio. Para conseguir aprovar qualquer coisa, um presidente precisa montar uma base de apoio gigantesca, muitas vezes frágil, no Congresso. Um exemplo claro disso, a eleição para a presidência da Câmara que chegou a juntar 18 partidos diferentes. Isso dá uma dimensão do nível de fragmentação e do malabarismo necessário para conseguir governar. E esse fenômeno todo tem nome. Foi o cientista político Sérgio Abranches que batizou de presidencialismo de coalizão. A lógica é bem direta. Como nenhum partido consegue nem de longe ter maioria sozinho, o presidente é obrigado a negociar o tempo todo, a distribuir poder entre um monte de partidos só para conseguir governar. E quais as consequências disso na prática? Bom, uma necessidade constante de barganha política, um risco permanente de governo simplesmente travar e uma instabilidade institucional altíssima que, no limite, pode levar a rupturas como um impeachment. No fim das contas, a responsabilidade política fica toda diluída e fica difícil até de saber quem responde pelo. É diante desse cenário todo que a proposta do semipresidencialismo ganha força. A ideia é ser um modelo híbrido, que tenta pegar o melhor de dois mundos para resolver justamente essas disfunções que a gente acabou de ver. Basicamente, é como se o executivo tivesse duas cabeças. De um lado tem um presidente, que é eleito pelo povo e atua como chefe de Estado. E do outro tem um primeiro-ministro, que sai da maioria do parlamento e atua como chefe de governo, o cara do dia a dia. E aqui está o pulo do gato na divisão de tarefas. O presidente, que foi eleito diretamente e tem um mandato fixo, garante a estabilidade do Estado, a continuidade. Já o primeiro-ministro, que precisa da confiança do Congresso para ficar no cargo, cuida da gestão, da administração. Se o governo dele perde apoio, o parlamento pode simplesmente trocar o primeiro-ministro, sem precisar gerar uma crise nacional para derrubar o presidente. Mas isso não é só uma ideia no papel, não. Esse sistema já funciona, e bem, em várias democracias pelo mundo. Vamos dar uma olhada de perto em dois exemplos bem importantes: a França e Portugal. Olha que interessante! Embora os dois países sejam semipresidencialistas, os modelos não são uma cópia um do outro. Na França, o presidente costuma ser uma figura mais forte, principalmente se o partido dele tem a maioria no parlamento. Já em Portugal, o sistema é mais fluido. O poder pode se concentrar mais no presidente ou mais no primeiro-ministro, dependendo do momento. Lá na França, tem um conceito que é fundamental para entender o sistema deles: a coabitação. Sabe o que é isso? É quando o povo elege um presidente de um partido e uma maioria no parlamento de outro, da oposição. Nessa hora, o presidente é forçado a nomear um primeiro-ministro do outro lado, que passa a tocar o governo no dia a dia. É um baita mecanismo de compartilhamento de poder. Já em Portugal, a dinâmica é descrita como geometria variável. Isso quer dizer que o centro do poder não é fixo. Dependendo do resultado das eleições e da força de cada um, o protagonismo pode ser do presidente, do primeiro-ministro ou até do parlamento. Isso torna o sistema super adaptável ao contexto político. Certo, já vimos os modelos europeus. Mas e aí? Como isso poderia funcionar aqui no Brasil? Bom, já existe uma proposta bem concreta na mesa, elaborada pela OAB, que ajuda a gente a visualizar como essa mudança seria na prática. Essa tabela ajuda a gente a ver a redistribuição de poder. O presidente continuaria com as funções de chefe de Estado, como ser o comandante das Forças Armadas e nomear ministros do STF. Já a chefia do governo, a gestão da máquina pública e a iniciativa da maioria das leis, tudo isso passaria para o primeiro-ministro.
E um detalhe importante: o presidente ganharia um poder novo, o de dissolver o parlamento em situações bem específicas, como um mecanismo para destravar crises. Então, o ponto central é esse. O sistema cria uma espécie de válvula de escape para as crises. Se o governo perde o apoio do Congresso, não precisa começar todo aquele processo traumático de impeachment contra o presidente. O parlamento simplesmente vota para retirar a confiança do primeiro-ministro e o presidente indica um novo nome que tem apoio para continuar. A crise se resolve de forma muito mais rápida e menos dolorosa. Mas é claro que essa proposta não é um consenso, nem de longe. E isso nos leva à grande questão final. Adotar o semipresidencialismo seria mesmo a solução definitiva para a estabilidade no Brasil? O debate é bem complexo. A discussão se divide basicamente em dois grandes grupos. De um lado, tem quem defenda que é preciso mudar o sistema primeiro. Para eles, as novas regras do jogo forçariam os partidos a se organizarem melhor. Do outro lado, tem a turma que diz que o problema real é a nossa fragmentação partidária. E para eles, mudar o sistema sem reformar os partidos antes seria como trocar o motor de um carro, mas manter os pneus furados. Simplesmente não ia resolver. E isso nos deixa com a pergunta fundamental. A solução para as crises do Brasil está só em uma mudança nas regras do jogo, como seria adotar o semipresidencialismo? Ou será que o problema é bem mais profundo, ligado à fraqueza dos nossos partidos, à nossa cultura política? Achar essa resposta é o que vai definir o futuro da democracia brasileira.